Vamos fazer agora um pequeno estudo sobre a possibilidade de existir vida em outros planetas. Existe vida em outros planetas? Então essa reflexão que a gente vai procurar fazer sobre a vida extraterrestre, que importância tem isso para nós, como nós podemos entender essa vida em outro planeta, como que nós podemos deparar com essa realidade e que interferência isso tem na nossa vida. Vamos fazendo algumas reflexões para que a gente veja realmente até onde isso é importante ou não para nós. Qual a relevância de que tem se existir ou não vida em outro planeta? Você acredita que existe vida em outro planeta? É possível existir? São questionamentos que a gente vem fazer, a maioria das pessoas que pensam nessa possibilidade fazem. E a questão, é possível existir? Agora, como seria a vida no planeta Marte? Seria igual a nós? Teria a mesma constituição? Carl Sagan, uma certa vez eu li uma matéria sobre ele falando sobre essa possibilidade, e ele dizia que de acordo com as condições climáticas de Marte, ele seria um pouco diferente. O sangue não seria constituído à base de ferro como o nosso, e sim de cálcio, e os ossos dele seriam não à base de cálcio, mas como à base de ferro. São conjecturas que as pessoas fazem. É bom a gente pensar a respeito, porque pensar é uma arte que poucos possuem, embora seja característica do ser humano pensar, mas poucos conseguem pensar realmente de forma construtiva. Uma galáxia, e aí está a frase máxima de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tem que procurar amar, que a gente tem que procurar perdoar, a gente começa a ver que existem outros valores na nossa vida. Então, é importante que a gente saiba entender que numa galáxia tão grande quanto essa, com tantos milhares de estrelas, aquele fulcro de luz central irradiando, existe muito mais coisas do que a gente possa imaginar. Logicamente que a gente tem que sempre fazer conjecturas. Para estar numa galáxia que brilha com a intensidade desta aqui, num sistema planetário que brilha, que esteja numa radiação do brilho dessa estrela aqui, não pode ter a mesma constituição física que nós. Vai ter que ter uma constituição física um pouco mais sutil, mais espiritualizada. E assim a gente vai fazendo conjecturas, a gente não sabe a verdade. A gente só vai pensando e filosofando, para a gente procurar entender alguma coisa diferente. Aí nós vamos ver alguns sóis, ou algumas estrelas, como queiram. O Sol é o nome que nós damos à nossa estrela, que brilha para o nosso sistema planetário. Betelgeuse, uma gigante vermelha. Antares, uma gigante amarela. Rigel, uma estrela azul. Aldebaran, em relação a Antares, ela é pequena. Então, a gente só tem essas aqui mesmo. O Sol é tão pequenininho que ele não aparece nesse. Mais à frente a gente vai ver uma comparação com o Sol. Primeiramente, queremos dizer que vamos fazer uma indagação. As pessoas veem ET ou seres espirituais? É outra condição que nós temos que parar para pensar. Porque se nós começarmos a achar que as pessoas estão vendo ET, aí vai ter uma conotação. Se eles estão vendo espíritos, vai ter outra conotação. Mas de todo jeito, nós não vamos fechar o assunto, vamos deixar o assunto bem aberto para que você que está aí nos acompanhando possa refletir sobre o assunto. Vamos fazer nossas reflexões de acordo com o que estudamos sobre os ETs e sobre a vida no mundo espiritual. Essa comparação é importante para que a gente possa entender, porque muitas das vezes as pessoas falam que estão vendo um ET e elas estão vendo, na realidade, espíritos. E muitas das vezes as pessoas veem espíritos, estão vendo realmente um ET e ficam na dúvida, um ET ou um espírito. Porque as coisas às vezes se confundem para alguns. Cada pessoa tem o seu ponto de vista sobre a vida espiritual e principalmente sobre a vida extraterrestre. Mas é bom estudar os fatos, a matéria e teoria a respeito do assunto para podermos ter a nossa opinião. Se a gente não procurar estudar, se a gente não procurar refletir sobre uma condição A e a condição B, a gente vai ficar perdido.
para onde nós vamos chegar se nós não pararmos para pesquisar, estudar, ver a opinião de A, opinião de B, opinião de C, o que eles dizem a respeito. Certa vez, eu li uma matéria que dizia que em um dado momento, os sites de notícia iriam começar a trazer várias matérias a respeito da vida extraterrestre. Mas assim, uma notícia pequena aqui, uma notícia pequena ali. E assim, a gente tem visto vários sites trazendo pequenas matérias sobre eles. Se existe ou não, não fecha o assunto. Sempre colocam as possibilidades. Cada matéria tem sua característica própria, de acordo com quem escreveu e de acordo com o público que ele quer atingir. Então, para podermos ter a nossa opinião, mas respeitando a opinião dos demais e até mesmo deduzir, a partir de um conjunto de fatos e fatores, o que podemos entender a respeito do assunto, que é interessante e muito excitante para a nossa imaginação em geral. Então, a gente vai pegar dados aqui de vários autores, respeitamos, apenas damos a nossa opinião sobre aquilo que nós lemos a respeito, sobre aquilo que nós entendemos a respeito. E você, que está nos assistindo, voltamos a dizer, faça as suas comparações, faça as suas indagações e as suas reflexões, porque todos nós sempre depararemos com determinadas situações onde seremos convidados a fazermos as nossas reflexões do que nós queremos, o que nós buscamos e qual o objetivo de buscar isso ou aquilo. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer destes 3 princípios necessariamente levaria ao aniquilamento do ser humano no estado humano. Ou seja, nós seres humanos temos um corpo físico, temos a estrutura perispiritual, que é composto de 7 corpos. Se vocês forem lá, Gelson, tracinho, Livro dos Médiuns, introdução, PL, ou só Livro dos Médiuns, PL, procurei a introdução, que a gente fala bastante sobre o perispírito, dá uma explicação bem mais ampla. E aí, então, nós vamos entender essa questão que tem um perispírito. E o espírito, que é a essência divina. O espírito é a essência que conduz a nossa vida, que conduz o nosso ser. Logicamente que quando nós estamos na Terra, tem uma série de fatores que interferem na nossa vida. E esses fatores vão estar diretamente relacionados com a nossa condição espiritual e também com essas interferências, seja pelo que pensamos, pelo que sintonizamos, pelo que comemos, principalmente, sempre vão trazer interferências nessa relação espírito, perispírito e corpo. Ambos vão estar sempre dentro desse princípio que nós precisamos de aprender a valorizar, aprender a entender. Aqui a gente convida você a conhecer nossos livros, Reflexões com Jesus, o Organon da Arte de Curar, de Samuel Hahnemann, comentado por nós. O livro é do Hahnemann, né? Quem escreveu, mas nós já comentamos. Conteúdos Transcendentes, que é uma série de reflexões sobre aquilo que a gente carrega com a gente mesmo. E como que a homeopatia vai fazer para desbloquear isso, e também outras terapias naturais. Não tão aprofundadamente sobre elas, porque sobre as terapias naturais nós comentamos bastante no Organon e no Homeopatia, tratamento para o espírito e para o corpo. E Futuro Transcendente, a gente faz uma série de reflexões, inclusive sobre a vida extraterrestre. Depois, nós temos ainda, já no ponto para lançar, Qualidade Transcendente e Alterações Mentais, que está dependendo de alguns detalhes técnicos para ele poder sair, no momento. Mas para frente já está pronto. E Homeopatia nas Doenças do Trabalhador e do Trabalho também está em processo ainda de andamento. Mas são livros, fique atento, assim que a gente for divulgando no nosso canal, no nosso site, csterapias.com.br é o nosso site sobre terapias naturais, e Kardec e Espiritismo.com.br é o nosso site sobre as coisas espirituais. Allan Kardec, uma coisa importante aqui é que Kardec fala sobre isso, sobre a questão dos 3 princípios do homem, na Revista Espírita, que é o Jornal de Estudos Psicológicos de 1967. E depois, no item 54 do Livro dos Médiuns, ele dá um detalhe muito importante para nós. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos,
se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que, no conhecimento do perispírito, está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Todos os problemas que a humanidade passa, todos os problemas que nós enfrentamos, eles estão diretamente correlacionados com a questão da nossa estrutura perispiritual. Logicamente que algumas substâncias químicas podem interferir drasticamente no corpo físico, que também interferirá drasticamente no corpo espiritual, no perispírito. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, você vai entender mais sobre isso. Então, todos nós temos que procurar entender que a nossa estrutura perispiritual é extremamente importante para a nossa forma de vida, para a gente encarar determinados fatos, para a nossa vida em geral. Então, vamos fazer essa reflexão, segundo está no Evangelho, para que a gente possa entender que quem primeiro falou de vida em outros mundos foi Jesus. Pelo menos dentro daquilo que nós temos registrados nos livros cristãos. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas meu reino ainda não é aqui. Logicamente que a pessoa pode falar assim, ele está falando do mundo espiritual? Sim. Nós vamos ver mais à frente que ele também fala de outra forma. Ou seja, existe o mundo físico que a gente interage, que a gente vivencia com as guerras, com as violências, com as ambições, com as misérias, e existe um mundo espiritual, onde as pessoas se transferem após a morte para lá, com as mesmas tendências que tinham aqui. Então é importante que a gente se corrija, enquanto estamos aqui no corpo físico, para ao chegarmos no mundo espiritual, podermos enfrentar com mais naturalidade as nossas dificuldades íntimas. E uma coisa importante no mundo espiritual é aprender a respeitar. Disse-lhe Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Então, ele está mostrando ali, aquele que pertence à verdade. Ele está mostrando que existe uma outra realidade que transcende aquela que nós entendemos, aquela que nós procuramos viver aqui na Terra ou vivenciar. Portanto, quando pergunta se ele é rei, ele devolve para Pilatos a resposta: Tu dizes. Ele que estava afirmando. Jesus nunca afirmou ser o rei. Mas alguém saiu dizendo que ele queria ser o rei, que ele queria a posse do mundo. E até hoje é assim. Quando as pessoas se propõem a fazer determinados trabalhos úteis, sempre tem alguns que vêm tomar uma série de atitudes para tentar coibir. Mas por enquanto é assim. Se vocês forem ver na questão 1019 do Livro dos Espíritos, num dado momento o mal não vai resistir ficar na Terra, onde preponderará os bons. Isso que nós queremos chegar à conclusão no final do nosso estudo. Vamos mais para frente. Está aí os nossos sites, para que você possa se inteirar mais de tantos outros assuntos que nós publicamos lá. De novo a foto da galáxia. E aí a gente vem para a segunda reflexão. Não se turbe vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estareis. João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Há muitas moradas na casa do Pai. Logicamente que existem muitas moradas no mundo espiritual. Quem já leu a série André Luiz, que começa no livro Nosso Lar e termina no livro E a Vida Continua,
viu que no mundo espiritual nós temos os mundos felizes, o mundo de expiação, o mundo de regeneração, o mundo de educação, o mundo de provações terríveis, de expiações terríveis das nossas próprias faltas nas regiões intraterrenas, abaixo do solo terreno. Mas como que a vida pode viver dentro da Terra? Sim, porque para o espírito a matéria é muito porosa. Então, de acordo com a sua densidade, ele sobe ou vai descendo. No livro Abismo, vai mostrando aqueles espíritos que estão em extremo sofrimento lá embaixo. E no livro Sexo Além da Morte, vai mostrando para nós uma realidade dos espíritos que se degradam nas energias genésicas. E no livro Aglon, Os Espíritos do Mar, mostra como que é a vida dos espíritos que morrem afogados e principalmente nos acidentes no mar. Ou seja, se a gente for avaliar somente a Terra, nós temos também muitas moradas aqui, que é uma casa do Pai. Mas se a gente for analisar as galáxias, conforme nós vimos, voltamos aqui à foto, né? Quantas moradas tem nessa galáxia? Quantos mundos habitados, quantos mundos mais felizes, quantos mundos mais infelizes, quantos mundos iguais a nós, 100 anos à frente, 10 mil anos à frente, 15 mil anos à frente, 20 mil anos para trás em evolução do que nós. Tem de tudo, certamente. Porque Deus não ia fazer só a vida na Terra, um planeta insignificante, tão pequenininho, diante de uma estrela também tão pequena que é o Sol. E aí a gente vai fazendo essas reflexões. Por que tantas pessoas contam tanta história? Por que tantas pessoas fazem relatos? Se há os relatos, há uma possibilidade de existir os fatos. Então, nós temos que começar a pensar quais fatos realmente podem nos tocar, quais fatos realmente são aqueles que trazem para nós todo um momento de reflexão. Vamos pensar sempre nisso, vamos refletir sobre as possibilidades.